Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje vamos falar sobre crise financeira, crise econômica, inflação, como isso vai afetar a sua vida. Vamos falar do Japão, Banco Central japonês, falar da Europa, Banco Central europeu e do Banco Central aqui no Brasil. Será que a inflação chegou no pico? Será que a gente vai ver aí uma freada da inflação no Brasil? Fica ligado aí porque tem muita coisa pra gente conversar. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos decolar. Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto. Então vamos tascar esse like aí no vídeo agora mesmo. E vamos começar a falar sobre essa loucura de bancos centrais, cara. É cagada pelo mundo inteiro. A gente começa lá no Japão. O BOJ, que eu venho comentando aqui semanalmente, vem imprimindo muita moeda para conter a alta dos rendimentos dos bondes japoneses. A inflação começa a subir forte. Os investidores que detêm o título japonês começam a sair, porque o rendimento real desse título é menor que a inflação. E para evitar uma grande debandada e que esses rendimentos subam muito, o BOJ, o Banco Central japonês, vem imprimindo moeda e comprando esses ativos no mercado, tentando segurar essa alta dos rendimentos e trazendo ainda mais inflação, porque como eu já venho compartilhando com você aqui, é essa impressão de moeda, esse aumento da expansão monetária que cria esse ambiente inflacionário. Então o BOJ combate uma situação causada pela inflação com ainda mais inflação. O iene vem recuando forte perante ao dólar, atingiu as mínimas aí dos últimos 24 anos. E aí nessa loucura, o Banco Central japonês foi o primeiro banco central do mundo a fazer a loucura de comprar mais de 50% dos títulos públicos do Japão. É isso mesmo, mais de 50% hoje dos títulos da dívida japonesa pertence ao Banco Central japonês. E a loucura é tão forte, eu peço que você dê uma olhada nesse gráfico aqui ao lado. Nesse gráfico você começa a ver aí toda essa impressão que o Banco Central vem fazendo todas as semanas. E na última semana você vê um volume assustador, né? Foi de 11 trilhões de ienes. A impressão de moeda para comprar esse título na última semana foi de 11 trilhões de iene. É dinheiro pra caramba, meu irmão. Para você ter uma ideia, no mês de junho, em todo o mês de junho, segundo informações do Nikkei lá no Japão, o Banco Central comprou mais de 14 trilhões de ienes em títulos públicos. E dessa vez, em apenas uma semana, investiu, né, comprou mais de 11 trilhões de ienes. Então, em uma semana já está virando o número mensal. E eu vinha compartilhando aqui com você que pouco a pouco esse número vai ficar cada vez maior. E se o Banco Central japonês não abandonar essa política, a inflação vai galopar cada vez mais forte, porque a moeda japonesa vai continuar perdendo o poder de compra e, inevitavelmente, vamos ver uma crise econômica muito grande no Japão. O Japão está chegando a testes de níveis aí muito altos. Para você ter uma ideia de correspondência, o Banco Central que tem mais títulos de dívida pública atrás do Banco Central japonês é o Banco Central europeu, que tem por volta de 30%, o Fed, o Banco Central americano, 20%. Então, o Banco Central do Japão está nadando de braçada disparado nesse movimento, né? Cada vez pior a situação. Enquanto os outros bancos centrais no mundo agora começam, pelo menos, a falar em subir juros, alguns começam a subir devagarinho, como é o caso do Banco Central americano, o Banco Central japonês ainda está na política desenfreada, imprime, compra. A situação realmente está indo para um caminho que a gente nunca viu antes na história e o Japão vai ser aí um case muito emblemático para a gente estudar no futuro, né? Como os bancos centrais foram tão irresponsáveis e como o planejamento central, como eu venho colocando aqui, não funciona. Mesma coisa está acontecendo no Banco Central Europeu, cara. E lá também venho trazendo essa cobertura aqui.
o Banco Central Europeu finalmente vai parar de imprimir moeda. Pelo menos essa é a promessa no dia 1º de julho. Sexta-feira, dia 1º de julho, o Banco Central Europeu vai parar com a impressão de moeda que vem fazendo há anos. O pacote pandemia de 1,8 trilhões de euros, né, de impressão de moeda vai frear, enfim, para tentar combater o mal da inflação. Só que o que acontece? Nesse momento, todo o mercado já sabe da situação econômica da Europa, de países quebrados como a Itália e a Grécia. Então, os rendimentos italianos, assim como está acontecendo no Japão, começam a subir. Isso é o retrato que os investidores começam a se desfazer, porque é um alto risco em você manter o título da dívida italiana nas mãos agora. E essa forte alta vai contaminar a economia italiana e o Banco Central Europeu, por razões políticas, não quer que isso aconteça. Então, a presidente Christine Lagarde estava nessa semana em Portugal e trouxe a pérola. No dia 1º de julho, nós vamos utilizar a ferramenta anti-spread para evitar que os especuladores especulem em cima de títulos de dívida na Europa e atrapalhem a economia desses países. Então, nós vamos usar esse dinheiro de impressão da pandemia, né, para essa ferramenta. Então, nós vamos começar a comprar títulos públicos, assim como está acontecendo no Japão. O Banco Central Europeu vai comprar os títulos da dívida italiana para evitar que esse spread continue subindo, né? Essa é a solução mágica que o Banco Central Europeu arruma. Mas espera aí, não é a data que você iria parar de imprimir moeda? Agora você anuncia que na mesma data que você vai parar o quantitative easing e vai começar o tal quantitative tightening, né? Que é o aperto monetário, sair do afrouxo para o aperto, você vai voltar a afrouxar de novo? E aí o site Zero Hedge fez uma notícia, né, uma sacada genial. Nos dias pares, o Banco Central vai QT, né, vai ser o quantitative tightening, vai ter uma austeridade. E nos dias ímpares, o Banco Central Europeu vai imprimir moeda, vai ser política afrouxamento total. Então é a loucura que estamos vendo. Esse é o planejamento central econômico que está nas mãos hoje desses burocratas, desses parasitas que decidem a política econômica de milhares de vidas, de milhares de pessoas, afetando a vida de milhares de pessoas. Então ela afeta criando inflação, esse inimigo invisível que a maioria das pessoas não entende como funciona. Esse inimigo invisível vem do nada, né? Começa a subir, começa a tirar a sua qualidade de vida, você começa a pagar cada vez mais caro, e aí é preciso culpar alguém. O sistema democrático adora fazer isso, né? Político, vamos culpar um terceiro por esse momento, vamos culpar as petroleiras pela alta do petróleo. Isso acontece no Brasil, Petrobras está subindo a gasolina. Lá nos Estados Unidos, o Biden atacando a Chevron, atacando a ExxonMobil, atacando a Shell. Essas capitalistas gananciosos só estão pensando em ter lucro nesse momento. Essa é a política econômica, onde o Estado cria dívidas bancadas pelo Banco Central, né? O Banco Central também faz essa política de afrouxamento, criando inflação, e essa inflação veio cada vez mais forte, porque a impressão na última década foi muito grande, principalmente nesse período pandêmico, né? E a gente chega nesse patamar que estamos agora, né? Agora na mão desses burocratas que fingem estar preocupados em combater a inflação, falam em combater, não combatem a inflação. Se tivesse realmente preocupado em combater a inflação, no caso do Banco Central Europeu, leva os juros para 10% na próxima reunião, sobe de forma emergencial, leva esses juros de forma acelerada acima da inflação. Para combater de fato, não é essa a preocupação. A preocupação é manter a política, é manter o bloco, manter aqueles parasitas ali que não recebem votos, né? Naqueles cargos com várias benesses, né? Então essa é a garantia. Nós precisamos manter esse bloco, manter todos os países aqui dentro. Se um país ficar dissidente, né, por causa de uma crise econômica, como a Itália, vai ser terrível. Olha o que aconteceu alguns anos atrás com o Reino Unido, né? A gente não pode deixar que isso aconteça. Precisamos manter esse sonho. Mesma coisa o burocrata do Banco Central japonês, mesma coisa o burocrata do Banco Central americano. No caso do Banco Central japonês, quando começou essa política de compra de títulos em 2013,
o Banco Central do Japão tinha apenas 10% do total da dívida pública. Hoje tem 50%. Aonde vai parar isso? Aonde vai parar isso? Né? Vamos falar também sobre o Banco Central aqui do Brasil. O Campos Neto disse que a gente está atingindo aí o pico da inflação. Será? Será que atingiu mesmo? Antes de falar sobre a situação brasileira, eu quero convidar você a ouvir agora um trecho do Lioncast chamado O Crash do Netflix, o que podemos aprender. Esse trecho que você vai escutar agora faz parte da minha comunidade, a Liga Lion. Então ela saiu aí em apenas 6 meses de $700 para 226 e devolveu toda a alta do Fica em Casa, toda aquela alta. Lembra quando a gente via o Netflix correr naquele movimento? Quem não comprou o Netflix pensava, cara, por que eu não comprei essa ação? Estava tão na cara que isso ia acontecer, né? Quem ficou com aquela dor de corno ali por não ter comprado a ação naquele movimento, agora está olhando e fala, opa, eu estou salvo dessa queda forte, porque quem não realizou o lucro nesses 1 ano e meio, né, até outubro de 2021, hoje está perdendo dinheiro. Quem comprou o Netflix de 2018 para cá está perdendo dinheiro. Caramba, é inimaginável isso, né? Em pouco tempo a ação derreteu mais de quase 70%. E vamos lá, porque o caminho indica que essa trajetória de queda deve continuar. Esse próximo grande suporte que o Netflix deve buscar é por volta de $85. Então, a tendência é que a ação continue caindo. Esse trecho foi gravado em abril e as ações do Netflix recuaram desde aquele momento mais de 20%. Teve um momento de alta agora, a queda continua, a empresa é uma empresa que se beneficiou muito dessa política de expansão de bancos centrais, da política do Fica em Casa também, né? E as ações subiram muito forte. Houve um topo histórico agora em 2021, mas com a inflação chegando forte, os consumidores sendo afetados por ter mais concorrências, mais empresas de streaming hoje no mercado, fica difícil o Netflix manter os números que mantinham no passado. Então as ações despencaram. E nesse Lioncast a gente trouxe vários conceitos, várias sacadas para você que está investindo sobre como aproveitar esse momento, né, de queda investindo no Netflix, por exemplo. Olha só que oportunidade. Então, se você ainda não faz parte da Liga Lion, a minha comunidade que recebe esse podcast todas as semanas, vai aqui na descrição desse vídeo, se inscreve na lista de espera, porque em breve vou abrir novas vagas para a minha comunidade, a comunidade do Leão, a Liga Lion. Todos os dias você recebe conteúdos, informações, conhecimento para você superar esse momento econômico, esse momento de bastante volatilidade do mercado financeiro como um todo. Tá difícil investir, então você precisa buscar conhecimento, informação que pode te proteger desse cenário que estamos vendo pela frente de gerência de bancos centrais. Então faz a sua inscrição na lista de espera agora mesmo no link que você encontra aqui na descrição. Vamos falar sobre a situação do Brasil, mas vamos tascar também esse like aí também. Vamos deixar esse dedinho aí para cima. Você que não está inscrito no canal, não fez ainda por quê, meu amigo? Tem um botão de vermelhinho aqui embaixo de inscrição. Se inscreve lá no canal para você receber esse conteúdo todas as semanas. É bom você compartilhar também para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento do canal. São poucos os canais em língua portuguesa onde você vai encontrar uma economia da forma que eu estou colocando aqui para você. Então compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e estejam preparadas para o que vem pela frente. A notícia da semana foi o presidente do Banco Central brasileiro, Campos Neto. Ele disse que a inflação está chegando perto. Aí o ciclo de aperto monetário do Banco Central brasileiro está chegando perto do fim. Não vai haver mais escaladas, deve haver mais uma alta de juros na próxima reunião de 50 pontos, isso já é um consenso aí do mercado, mas a partir desse momento a inflação deve se estabilizar no Brasil e o Banco Central brasileiro vai conseguir frear. Será mesmo? Campos Neto foi o mesmo presidente do Banco Central que lá atrás disse que a inflação era provisória, que tinha ferramentas para combater a inflação caso ela apertasse. Foi o mesmo presidente de Banco Central, que assim como outros presidentes do Banco Centrais do mundo,
resolveu afrouxar a política monetária no momento que estava todo mundo em casa, aumentando o crédito em circulação, levando os juros do Brasil para uma mínima histórica de 2,25%, né? Isso favoreceu esse ambiente inflacionário, mais dinheiro circulando no país, junto com os gastos do governo, com a dívida de governo, né? Com cheques emergenciais e por aí vai. Todos esses subsídios ajudaram a criar esse ambiente inflacionário muito forte que a gente viu no Brasil, e no Brasil chega rápido. E mesmo com toda essa alta de juros, né, revertendo essa política radicalmente, chegando agora a 13%, a inflação ainda é um problema. Saiu o IPCA 15 agora do mês de junho, a inflação veio novamente acima do esperado e o mercado se pergunta, será mesmo que a gente já pode considerar que a inflação no Brasil ficou para trás? A gente sabe, e eu venho compartilhando com você, que o cenário lá fora é um cenário ainda de bastante incerteza, a inflação vai continuar subindo. Coloquei aqui agora no início a política do Banco Central do Japão, a política do Banco Central Europeu. O Fed, por exemplo, que está falando em política de aperto, né, subindo juros, ainda não vendeu o seu balanço, todas aquelas compras que foram feitas aí nos últimos anos, nas últimas décadas, mais de 9 trilhões de dólares em impressão de moeda, em compra de ativos, está lá no balanço do Banco Central americano. E ainda não venderam nada. O saldo continua sendo positivo. A cada semana, 1 bilhão, 2 bilhões de dólares vai sendo acrescentado nesse saldo. E eles já deveriam ter começado a política tight, né, a política de aperto, de venda desses títulos, que eles anunciaram agora em junho. E estão muito longe disso. Como eu disse, o Banco Central Europeu também não vai conseguir começar a política de aperto sem imprimir ainda mais moeda. Então a situação inflacionária ela vai continuar pressionando o mundo inteiro e pior, que essa situação vai inevitavelmente trazer uma recessão econômica, pois os bancos centrais vão tentar combater a inflação, ou pelo menos dizer, né, subir aí 1%, 2%, por algum tempo, e vão entender que não tem ferramentas suficientes para esse combate. O mercado ainda acredita em bancos centrais, a gente vê o tempo inteiro o mercado começar a especular que o Banco Central americano vai começar a austeridade, vai subir juros, vai controlar a inflação ela vai continuar sem controle no mundo inteiro, e o Brasil não vai ser diferente. E a gente corre alguns riscos agora. Corre inclusive o risco da política fiscal começar a afetar a inflação para 2023, né, toda essa menor arrecadação que o governo vai propor agora com esse ICMS da gasolina, mais cheque de auxílios aí que serve também para a eleição, né? Vamos passar aí Vale Gás, vamos aumentar o Vale Gás, vamos trazer auxílio caminhoneiro, o que causa ainda mais inflação, você vai entregar mais demanda pelo diesel, né, na mão dos caminhoneiros, o caminhoneiro vai consumir cada vez mais diesel e quanto mais demanda, maior são os preços e há uma escassez de produção, a produção não vai conseguir igualar essa demanda, a escassez é no mundo inteiro. Então, infelizmente, a inflação está muito longe de um controle. A política de juros no Brasil, ela mostra que a inflação aqui é muito maior do que os números apresentados atualmente. Isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. A inflação hoje ela é muito maior. E é bom a gente colocar aqui que alguns comentários aqui, até em época política, acreditam que político pode mudar essa situação, que o Lula vai poder mudar a situação. O Lula, que é também um defensor do Estado Maior, que tem políticas de mais gastos do Estado, que também cria ambiente de ou mais impostos ou mais inflação, que é o nosso inimigo invisível, que foi a política que começou no segundo mandato do governo Lula e estourou no governo Dilma, aquela inflação forte que vimos lá atrás, no momento que a dívida era muito menor. Hoje a dívida é muito maior, a situação do Brasil é muito mais tensa do que era no primeiro mandato do Lula, então não existe comparação de um mandato do Lula no passado com o que é hoje em dia. A situação econômica do país está bastante diferente, o endividamento ela é muito maior, então não existe esse milagre. Eu fico até muito triste de ver que pessoas de esquerda vêm aqui no comentário, vêm aqui no canal aprender sobre economia e continuam acreditando em planejamento central, continuam acreditando em poder executivo, e às vezes até homens que têm mais de 40 anos, né? Se for jovem, que tem 20 e poucos anos, é até, de certa forma, compreensível, mas
pessoas que já pagam impostos, que já têm família, ainda acreditar que um poder executivo pode mudar alguma coisa na sua vida, quando só temos provas do contrário, né, no mundo inteiro, é realmente uma grande balela. Então essa situação está muito longe de ter um controle, infelizmente. A inflação ela vai ser empurrada ainda mais para 2023. O Banco Central do Brasil vai ter que frear essas altas de juros, porque senão vai trazer uma recessão forte, a gente vai começar a ver o PIB reagir de forma bastante negativa com essa contração. Isso é preciso acontecer, se está querendo combater a inflação, é preciso acontecer, mas há eleições esse ano, então o Banco Central não vai querer atrapalhar essa corrida eleitoral do Bolsonaro nesse momento. Em setembro podemos ver a capitulação do Banco Central americano, e isso pode estar também contaminando a ideia que no Brasil podemos ir pelo mesmo caminho, né? Então vamos ter muita calma aí nesse papo de que a inflação está sob controle. Ela está muito longe disso, infelizmente. E nesse cenário de incerteza, né, econômica, que você precisa estar na minha comunidade, na Liga Lion. Lá você vai ter conhecimento econômico para antecipar esses movimentos, para entender o que se passa atualmente, para poder se proteger, investir melhor e proteger o seu patrimônio, né, proteger a sua família desse cenário que estamos vendo aí pela frente e não depender do executivo, do Estado para proteger você, senão você está ferrado, meu amigo. Então fica a dica, vai aqui embaixo na descrição desse vídeo e se inscreve na lista VIP, né, nessa lista de espera da minha comunidade que está abrindo em breve, falta muito pouco para você receber aí a abertura da Liga Lion, das vagas da minha comunidade e você ter acesso a todo esse conteúdo. Vai lá e se inscreve, deixa aqui os seus comentários também embaixo. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando dessa informação também. You simply flooded the system with money. Yes, we did. Where does it come from? Do you just print it? As a central bank, we have the ability to create money. Estamos muito próximos da maior crise econômica de nossa história. Uma crise construída em cima de muitas dívidas de estados e empresas e que vem sustentando um cenário de prosperidade econômica nos últimos anos. But the U.S. economy is very strong, performing very well. By most forecasts, we'll have another strong growth year this year. Os bancos centrais ao redor do mundo vêm imprimindo muita moeda sem lastro. This piece of paper is just a piece of paper. E usaram também a política de juros baixos para estimular o endividamento e o consumo. As the global economy went into a tailspin, these institutions all agreed to cut rates. Esse dinheiro impresso é usado para comprar ativos financeiros que vem sustentando a alta das bolsas de valores ao redor do mundo. Não é o seu investimento que está se valorizando, é a sua moeda que está perdendo poder de compra. E cada dia você precisa de mais dinheiro para investir numa ação ou consumir no supermercado. Só nessa pandemia, mais de 6 trilhões de dólares foram impressos por bancos centrais, auxiliando gastos excessivos de governos. E o excesso de moeda em circulação vai corroer a qualidade de vida de milhões de pessoas, inclusive a sua. Seu dinheiro valerá menos, haverá cada vez mais impostos e menos liberdade. O seu dinheiro corre risco. Foi pensando em compartilhar conhecimento e ajudar o maior número de pessoas possíveis que Leonardo Nunes criou a Liga Lion. A Liga Lion é uma comunidade criada para levar informações e análises econômicas diárias, segundo a economia austríaca, que antecipou as últimas grandes crises. Antecipou a vitória de Biden nas eleições americanas. Esta semana, eu acredito ainda mais que o Biden deve vencer as eleições nos Estados Unidos. Então, hoje, no dia que eu estou gravando este vídeo, esse dia aqui ao lado, você já sabe que a minha opinião é esta: o Joe Biden deve vencer as eleições nos Estados Unidos. Assim como já havia antecipado a vitória de Donald Trump em 2016. Da análise técnica, o Trump já venceu as eleições porque os investidores, as pessoas que têm dinheiro, tomaram posição nesse sentido. E de Jair Bolsonaro em 2018 no Brasil. É o próximo presidente do Brasil, é isso mesmo, não taca pedra não. Pela vivência que eu já tenho aí com anos de eleições, né, e pelo cenário que eu tô vendo atual, o Bolsonaro deve ser o próximo presidente. Antecipou o grande cenário de inflação global
global que estamos vivendo e como isso iria afetar os mercados mundiais. Leonardo Nunes compartilhou exclusivamente com a comunidade Liga Lion a forte queda das ações da Magazine Luiza em 2021. Para eu solidificar com você sobre tendências, aquilo que eu falei no Lioncast passado, sobre o relógio do mercado, eu vou acompanhar com você aqui todas as semanas uma ação do mercado, uma posição que eu abri short exatamente no dia 14 de setembro. Eu estou vendido nas ações da Magazine Luiza, na MGLU 3, e a partir de agora nós vamos fazer um acompanhamento dessa tendência de queda. Agora o relógio da Magazine Luiza está para baixo, assim como o relógio do Ibovespa também está para baixo. E existe aí uma possibilidade da ação cair bem. Existe uma possibilidade dela descontar bastante as altas que a gente viu no ano passado e nos anos anteriores. Assim como o topo feito pelo Bitcoin no mesmo ano. Vamos falar agora de Bitcoin. Essa é a segunda parte da série Short em Bitcoin, hein? Lembra que a primeira parte eu comentei aqui que havia enxergado a possibilidade de venda no Bitcoin. E eu trouxe no primeiro episódio porque eu abri essa posição, não vou voltar aqui a comentar os motivos, vamos atualizar como está o andamento desse trade até aqui. Bom, desde que eu abri essa posição, o meu lucro atual é de 16%. Bitcoin vem aí no recuo de cerca de 35% do topo para cá, e eu estou com lucro nesta minha venda de 16% até o momento. Que o Léo já vinha antecipando isso lá no grupo, em decorrência de tudo que vinha acontecendo com essa enxurrada de dinheiro dos bancos centrais. E a gente teve essa informação de primeira mão lá no grupo e foi possível dali você montar uma estratégia, você ter um tempo hábil para se programar, para ficar líquido no mercado e para poder investir de forma segura e adequada. Léo Nunes, eu adoro, faz parte da minha rotina semanalmente, tá? E não só, porque agora ele solta insights diariamente também, o que eu acho uma maravilha, porque eu, com todas as coisas que eu tenho para fazer, eu não dou conta de pesquisar e ir atrás realmente daquilo se realmente tem fundamento. E ele traz isso assim, mastigado ali, e eu só coloco para escutar. Isso facilita muito a minha vida. Assim, 3 anos... não sei mais ficar sem. Entrar para a Liga Lions me proporcionou um entendimento muito mais amplo de como que funciona a economia. Dessa forma ficou muito mais fácil entender onde estão os riscos e oportunidades. Aquilo que os bancos e as agências de investimento tentam te vender é uma coisa que vai trazer benefício para a própria entidade, não para o pequeno investidor. E a Liga Lions me ajuda muito em olhar coisas que eu não tava olhando. Então o Léo passa áudios diários pra gente, que faz parte da Liga Lions, e com isso eu consigo enxergar coisas no mercado que eu não estava prestando atenção muitas vezes, ou que eu estava focado em outra coisa. Isso faz com que eu logo já me atente para aquilo, e isso me ajuda muito no meu dia a dia, tanto para gerir os meus recursos como para gerir os recursos dos meus clientes. Bom, antes de trabalhar, né, de estar no grupo da Liga Lion, era muito difícil, né, traduzir conhecimentos teóricos para a prática, né. Então, por falta de tempo, de conhecimento, eu não conseguia direcionar muito bem os meus investimentos e estava sempre atrasado em relação às tendências, né? E é justamente isso que mudou. Assine você também a Liga Lion e ganhe conhecimento para se proteger dessa que pode ser a maior crise financeira de nossa história. Prospere num momento de grande dificuldade antes que seja tarde demais.